Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Hoje, dia 14 de novembro do ano de 2024. Na sequência, vamos assistir à live do juiz Oscar Aníbal Chapan, sempre buscando a verdade, com competência, honestidade e coragem, contra todos os terroristas, traficantes e comunistas. A seguir! Muito bom dia, no momento 6 horas da manhã, 21 minutos da quinta-feira, dia 14. Quinta-feira, dia 14, horário 6 horas da manhã, 21 minutos. Já estão sendo tomadas diretrizes em toda a Europa. A von der Leyen está tendo e está sendo submetida a oitivas de interrogatórios. Tanto a von der Leyen quanto o corpo da OTAN, da NATO. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan. Estamos árbitro na função Corregedor-Geral, NR, na intervenção da República Federativa do Brasil e outros países, situados na membresia de 123 países que são signatários do Tribunal Penal Internacional. Também a membresia do Tribunal Internacional do Brooklyn, de Nova York, a membresia do Supremo Tribunal Mundial. Atenção! Contra a contra-espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, contra a contra-espionagem da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Atenção! Parlamentares, 29 partidos que se submeteram à organização cooptada pela ONU, este conglomerado financeiro estabelecido pela membresia de funcionários públicos, foram seduzidos a um crime sem precedentes no planeta. Estabelecer uma única administração, um único governo, uma única composição de forças armadas, um único exército, uma única marinha e uma única unidade da aeronáutica, para
submeter a população do planeta. Toda esta trama ela foi identificada de funcionários públicos da pior espécie. Todos eles com prontuários policiais, vários crimes na sua vida política, civil, que pertencem a grupos paramilitares do narcotráfico e que se estabeleceram em países ao interesse de submetê-los a medidas opressivas e imorais contra a população civil. Tudo isto já identificado. Temos então as diretrizes de 123 países de simpatizantes que estão no momento combatendo contra o terrorismo. Estamos já determinando a extração de todo funcionário público que pertence ao terrorismo, conhecido como Organização Orcrim, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. São 15 países do narcotráfico, localizados na América do Sul. Temos Maduro, temos Luiz Inácio Lula da Silva, todo o seu staff das Supremas Cortes. 10 países são fronteira seca com o Brasil e 5 países são do Caribe. Eles estabeleceram o establishment igual a todos, o modus operandi, e um único mentor intelectual, a China, a estabelecer com rigor as determinações e identificações dos que não aceitam o regime, e eles são levados ao cárcere por estes compadrios de países que submetem a população civil ao flagelo da hambrura, e também ao delipêndio das oportunidades de emprego e salário digno. Estes executivos destes 15 países, eles vestem uma carapuça de bem gestores, sempre colocando a democracia para benefício dos pobres, dos menos favorecidos. Mas a realidade é que são lobos vestidos de ovelha. E todos com vasto protocolo, porque é um requerimento para poder entrar na organização, terem protocolo de prontuários policiais, de vastos crimes, em que todos eles ocupam o parlamento, o judiciário e o executivo.
Então está sendo feita já a extração. Todos os países envolvidos no planeta, 194 países, estão já determinando que não há representatividade no Parlamento Europeu. Todos os que estão submetidos e submissos a von der Leyen, presidente do Parlamento Europeu, não estão legitimados pelos seus países membros. Então está havendo a posição de impeachment e também prisão destes representantes. Isto tudo é um fato já processado no planeta. Estão suspensas todas as inoculações que foram projetadas, elaboradas por grupos de organização criminosa através do RNA mensageiro. Estão todas já identificadas como veneno. E já a captura de todos os representantes médicos dos países que autorizaram esta prática. Todos com penas a serem cumpridas em regime fechado por envenenamento da população. Estão suspensas as inoculações de RNA mensageiro. Contaminaram quem recebeu esta inoculação do RNA mensageiro. É um crime sem precedentes praticado por uma organização que foi criada pós-guerra para a defesa da Carta Magna dos Direitos Humanos, dos direitos universais. Eles, guardiões dos direitos universais, estabeleceram na Assembleia Permanente países de ditadores, de o pior que existe sobre a face da Terra, a cometer crimes contra a população do planeta e fazer balcões de negócios justificando que estes negócios são para produção em benefícios dos mais desfavorecidos, alegando que os bolsões de pobreza sempre têm que ser alimentados eternamente e o capital já que foi otorgado acabaria com a fome no planeta. E eles dividiram entre eles 194 membros, países executivos que estão a submeter a população, fazendo reuniões em vários países que têm possibilidade financeira, alegando que a poluição do planeta é ocasionada pelos seus elementos de energia, sempre visando a manipulação e obter o petróleo
e os seus derivados, sempre extorquindo e utilizando a palavra democracia. E eles todos numa organização de extermínio da população, do planeta, da raça humana. Então, hoje, quinta-feira, dia 14 de novembro de 2024, horário 6h35, já são identificados todos por autogolpe, por revoluções, por intenções de desestabilizar a população civil. Tornamos a repetir: a população deve permanecer observando as 123 nações, o Pentágono, a OTAN, a NATO, livres do compadrio de funcionários públicos que se corromperam e que estão à captura dos seus prêmios em qualquer lugar do planeta. Não adianta fugir. Não há refúgio. Todos estão sendo alcançados. Todo o procedimento do evento que vocês estão assistindo no Brasil, ele foi elaborado, arquitetado por partidos políticos de esquerda a querer justificar a não serem levados à prisão e querer colocar como baluarte membros do Poder Judiciário, membros do Poder Parlamentar e membros do Executivo, todos identificados com vastos crimes, desvio de dinheiro público, impostos para o terror da população do Brasil e de vários países que praticam o mesmo modus operandi estabelecido pela China, querendo processar a hambruna, a fome por inanição. Isto tudo identificado. Então, não podemos permitir que isto continue, porque já ocorreu em Cuba, e já ocorreu na Venezuela, e já ocorreu na Nicarágua, já ocorreu em vários países onde a diáspora, o marchar do povo procurando a liberdade, a não serem exterminados, carentes de toda possibilidade a poder residir em seus países. Tudo já identificado. Então, se deve proceder a bem da lei, porque eles querem tumultuar, querem quebrar tudo, invadir supermercados,
colocar incêndio em ônibus para levar ao confronto uma nova tela e eles saírem ilesos na multidão. Não podemos permitir este modus operandi. Todos eles estão fazendo este processo para desestabilizar a população, com flagelos nunca vistos, de precipitação pluviométrica, de maremotos, de terremotos, de vulcões em erupção, tudo processado por sistema cibernético que já foi identificado e que foi capturado. Então, o líder, como outros líderes do Parlamento Europeu, estão sendo todos levados ao cárcere, todos já identificados. Pedimos à população que assista com atenção e que não se submeta à alienação das informações processadas por emissoras de televisão cooptadas ao sistema da propina, do compadrio, em não informar as notícias reais do planeta. E conforme determinação de 123 países e de 60 agências de inteligência, meu Pix, oscaranibaltiapano@gmail.com, Mercado Pago. Meu Pix CPF, 510 466 44734, Mercado Pago. As determinações são contínuas e estabelecidas para que haja publicidade, orientação a todos os agentes em campo que estão a receber a informação pela internet e que não vão deixar de receber as informações pela internet porque a outorga do Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América a informar a todo o corpo de gestores administrativos ao combate do narcoterrorismo. Por favor, viralize isto o máximo possível. Gratidão, fiquem com Jesus. Torno a repetir. Esse homem que se implodiu na Praça dos Três Poderes, ele faz parte de um conglomerado de 29 partidos políticos que atentaram contra a vida do ex-presidente Bolsonaro e que o atual réu confesso, condenado, com vastas condenações a responder em 194 países, Luiz Inácio Lula da Silva, ele está identificado com outros
que se enriqueceram desde o momento que assumiram o executivo e enriqueceram a membresia do parlamento e do judiciário. Se unindo a nações terroristas do Irã, de Cuba e outras. Maiores informações, entraremos em contato. O Brasil se encontra em guerra e o parlamento deve determinar esta posição. Caso não o faça, 123 países estão, conjuntamente com o Tribunal Penal Internacional, a exterminar todo aquele que pratique o genocídio e que vista a carapuça de lobo vestido de ovelha. Já estão todos identificados. A pena é capital, porque estamos em guerra. Então se pede que imediatamente o Exército, a Marinha e a Aeronáutica procedam à prisão de Alexandre de Moraes. Não há tempo para o parolar, para retóricas, querendo auferir aqueles que são sócios do parlamento a tirar um membro da máfia do PCC, do Comando Vermelho, de 98 facções, 88 identificados com nome e sobrenome, e 10 estabelecidas em 10 superintendências de Polícia Federal, todos identificados e que estão sendo remanejados, e que a Interpol já tem a lista da captura destes no Brasil e no planeta. Por favor, divulguem isto o máximo possível. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, NR, interventor na República Federativa do Brasil, através da tutela e curatela do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional do Brooklyn, Nova York, do Supremo Tribunal Mundial. Toda a membresia do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional, do Supremo Tribunal Mundial, estão guardados e protegidos por forças internacionais de coalizão. Maiores informações, entraremos em contato. Tudo para defesa dos que estão procedendo à captura dos ditadores que ocupam a membresia da ONU, um prédio que tem que ser implodido em Nova York. Perdeu a sua finalidade. É um grupo de ladrões que utilizam a representatividade dos mais desfavorecidos a roubar e exterminar com aqueles que se opõem. Por favor, viralizem isto. Gratidão ao juiz Oscar Aníbal Chapman e todas as pessoas do bem.
Deus, pátria, família e liberdade de expressão. Vamos agora assistir outros conteúdos a pedido do juiz Oscar Aníbal Chiapano. O sistema, ele é poderosíssimo e quem representa o sistema chama-se Centrão, sempre representou. Veja como o Centrão foi eminência parda em praticamente todos os governos, desde a redemocratização, entre aspas, aqui, né? Desde 1988. Em alguns momentos virou presidente porque morria ou era impeachado, mas o Centrão era que dominava todo o jogo. E que jogo é esse? É isso que a gente tem que desvelar, os desvios que ocorrem da saúde e educação, dois antros de corrupção e de oligarquias monumentais calcadas em cima disso. Você veja que desde a saída dos ministros da educação que o Bolsonaro tinha nomeado, praticamente não tem mais ninguém falando mal da educação, né? Tá tudo certo na educação, então tá tudo bem. Não tem mais críticas com relação à educação. Sabemos que é um sistema oligárquico de vazamento e de sustentação de grandes oligarquias na questão de educação. A mesma coisa na saúde. E a Previdência, então? A Previdência é um desvio só. Também não estamos falando disso e tá gerando uma crise tremenda. A questão do assistencialismo, então, nem se fala. O Centrão é isso, meus caras. Vou garantir. O outro Centrão vai defender esses itens com unhas e dentes, que é a mesma coisa que a esquerda defendia. A esquerda defendia por questões ideológicas, o Centrão defende por questões corruptíveis. Então a gente vai ter que entender que no futuro, a esquerda caindo em desmérito das suas narrativas, o que vai sobrar? Vai sobrar o mito do Estado eficiente. Mas são esses sistemas aí que eu acabei de mencionar, que eles dizem que vai funcionar agora com o comando do Centrão. Nada mais é do que trocar 6 por meia dúzia. É bom que a direita entenda a sua função nesse novo jogo. Será que o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, pode promover o bloqueio de bens de ministros do Supremo Tribunal Federal? Meus caros, se você quer saber se é possível que o Donald Trump bloqueie, confisque, sequestre bens ou valores dos ministros do Supremo Tribunal Federal brasileiro, fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender de forma muito tranquila. Bom, a gente sabe que há muita discussão a respeito de questões jurídicas no Brasil e também de âmbito internacional. A gente já falou sobre senador levando na bancada do Senado questões que ele invoca, violações de direitos humanos acontecendo no Brasil. Sabemos que há pessoas que levam isso para fora, então arguem que haverá uma intervenção estrangeira no Brasil para solucionar as eventuais ilegalidades que possam estar acontecendo no Brasil, crimes contra a humanidade e várias coisas desse assunto. Algumas pessoas falam a respeito do bloqueio de vistos, por exemplo, de pessoas brasileiras que estariam indo para os Estados Unidos, e aí alguns falam sobre o bloqueio do visto ou a não concessão do visto ou cancelamento do visto para pessoas brasileiras irem até os Estados Unidos, e especialmente, por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal Federal, e agora levantaram um novo questionamento, possibilidade de bloqueio de bens. Bom, primeiramente a gente tem que entender o seguinte, esses bens ou esses valores estão aonde? Estão no território brasileiro ou estão no território estadunidense? Bom, se estão no território estadunidense, é claro, com base na legislação e nos precedentes judiciais norte-americanos, é possível que haja um confisco e bloqueio desses bens, caso isso esteja adequado conforme a sistemática jurídica norte-americana. Mas hoje, para que uma pessoa nos Estados Unidos da América, e como um indivíduo tenha seus bens bloqueados ou valores sequestrados, é necessário que essa pessoa esteja inserida em uma das situações que admite isso. Então, o sistema norte-americano ele não é como o brasileiro. E aí eu quero fazer um comentário com você. O sistema brasileiro me parece que ele é muito mais seguro por adotar um sistema de civil law, naquele que a gente tem as leis previamente estabelecidas. O sistema norte-americano é um sistema que se baseia no common law, no qual nós temos, então, precedentes judiciais. Aqui no Brasil, quando a gente se pergunta, será que uma coisa é possível? A gente vai lá na lei e procura ver se a lei estabelece dessa forma ou de outra forma, ou ela admite, ou ela não permite, ou ela proíbe determinado comportamento. No sistema norte-americano, a maior fundamentação das próprias decisões judiciais são precedentes anteriores. Então as decisões judiciais vão formando precedentes, tanto nos próprios juízes de base quanto os tribunais superiores, e isso vai orientando toda a sistemática jurídica. Tentei fazer um resumo aqui mais ou menos para você ver se isso é plausível, é possível, e trouxe para você algumas questões. E vou apresentar primeiramente 2 documentos internacionais dos quais os Estados Unidos da América são signatários e, portanto, então, vai regular também ali o confisco, a apreensão de bens nos Estados Unidos da América, né? Porque até então nós temos o seguinte, a eleição do presidente norte-americano Donald Trump significa que ele vai exercer atividade no governo, na esfera administrativa do governo. Mas lá nos Estados Unidos também existe o poder legislativo e o poder judiciário.
Todos esses poderes são imprescindíveis para um ambiente democrático. Tem que ver todos esses poderes e tem que ter as suas atribuições respeitadas. Beleza? Então vamos partir do primeiro pressuposto. Existem bens, por exemplo, dos ministros do Supremo Tribunal Federal que estão em solo americano, ou contas bancárias em solo americano, ou onde os bancos sejam norte-americanos. Veja só, vamos trazer aqui primeiro essa convenção que é ratificada pelos Estados Unidos. Também os Estados Unidos, em se tratando dos instrumentos normativos de âmbito internacional, ele não ratifica muitos documentos não, tá? O Brasil e outros países aderem a muito mais tratados e convenções internacionais que regulam direitos humanos do que os Estados Unidos da América. Mas a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, essa que está na tela para você, os Estados Unidos aderiram a ela. Então a gente já tem aqui um ponto de partida para a gente ver mais ou menos como se estabelece no âmbito internacional a proteção aos bens, a proteção à propriedade de qualquer pessoa. Mais antigo do que essa Convenção Americana, que também chamada Pacto de São José da Costa Rica, eu trouxe para você a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, aquela que vem logo após a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, um cenário de devastação total no nosso planeta, elaboraram-se então essa Declaração Universal e muitos países foram signatários, muitos países mesmo. E aí a gente tem então o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, na qual os Estados Unidos da América são signatários. E aí eu trago para você um dispositivo. Lá no artigo 17 da Convenção, aliás, da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, nós temos o artigo 17. Toda pessoa, individual ou coletiva, tem direito à propriedade. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade. Ora, nem aqui, nem em lugar nenhum, uma pessoa pode ser privada da sua propriedade por parte da decisão de um único indivíduo, por exemplo. Bom, imagine que o presidente da República decide, não, vou confiscar os bens de determinada pessoa. Não é assim. Isso é um comportamento totalmente ilícito e contrário a tudo aquilo que se forma até hoje como proteção à propriedade. É evidente que há necessidade de que haja um procedimento, uma procedimentalização, um processo. Então, uma vez que se suscite, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro cometeu um ato ilícito e ele tem aqui em solo americano uma propriedade privada, uma residência, uma propriedade rural. Bom, vamos apreender essa propriedade rural. Para que isso aconteça, tem que haver um procedimento e tem que ser observado o procedimento interno do país. Nos Estados Unidos da América, é possível que se tenha o bloqueio ou apreensão de determinados bens, valores, sob uma investigação. Então, sem uma ordem judicial. Existem bens que estão sujeitos a um sequestro, a um bloqueio civil, e existem bens e valores que estarão sujeitos a decisões emanadas do Poder Judiciário. Então, você pode ter questões que emanam ordens judiciais, essas com certeza são mais profundas, e o confisco civil. Isso em se tratando de pessoas individuais. Aí, claro, não estou falando no cenário de sanções, porque eu vou trazer para você também aqui informação sobre as sanções. Então, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros está aí na tela, está traduzido, né? É um site dos Estados Unidos da América e que trata, então, as informações a respeito das sanções de âmbito internacional. Então, tem como sujeitos passivos, as pessoas que serão atingidas não são pessoas naturais, mas são as pessoas jurídicas, que a gente pode considerar assim o Estado. É o Estado que acaba sendo atingido por essas sanções que são aplicadas pelos Estados Unidos da América. Mas vamos tratar de duas questões aqui: bloqueio de bens civis, ou confisco civil, e ordens judiciais, ou cumprimento a ordens judiciais, que aí, com toda certeza é algo muito mais profundo, que carece de muito mais demonstração, muito mais prova, enfim. Vamos vir aqui para a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que os Estados Unidos da América são também signatários, né? Então, o presidente Donald Trump vai entrar em exercício. Uma vez em exercício, ele vai precisar respeitar aquilo que está estipulado, claro, na Convenção, porque os Estados Unidos são signatários. E então diz lá o artigo 21. Toda pessoa tem direito ao uso e gozo dos seus bens. A lei pode subordinar esse uso e gozo ao interesse social. Nenhuma pessoa, aqui está a coisa, nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens, salvo mediante indenização justa, por motivo de utilidade pública ou de interesse social e, nos casos e na forma estabelecidas pela lei. Então a gente tem o seguinte: as pessoas, prima facie, de início, têm direito à proteção da sua propriedade, seja estrangeiro ou não, desde que, claro, observe
os regulamentos, as legislações, os precedentes jurisprudenciais que eventualmente existem, desde que esteja em conformidade com o ordenamento jurídico, qualquer pessoa, e quando eu digo qualquer pessoa, inclusive o ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, ele tem direito à proteção dos seus bens. Porque atrás do cargo que é exercido pelo indivíduo, existe uma pessoa que tem direito à proteção dos seus bens, como qualquer outra pessoa. E os Estados Unidos, então, fazem parte, são signatários desses dois tratados, desses dois instrumentos internacionais que são muito importantes e regulam, então ventilam como se dá a proteção a esses bens. Basicamente a gente tem o seguinte: para que haja o bloqueio, apreensão, sequestro de um bem de uma pessoa nos Estados Unidos da América, isso de uma forma bastante superficial, há necessidade de que haja um procedimento. Tem que haver um procedimento para isso. Seja o procedimento judicial, no caso de uma ordem judicial, no curso de algo criminal, ou um confisco civil, dentro de um procedimento administrativo, mas que observe aquilo que está estabelecido na legislação. Então não pode o presidente norte-americano simplesmente emanar uma ordem, bloqueie-se os bens das pessoas determinadas assim assado. Não, tem que haver o procedimento. Dentro desse procedimento, em alguns casos em que o sistema jurídico norte-americano admite, tem que ser demonstrado que aquela pessoa que está sendo alvo desse confisco, então dessa restrição à sua propriedade, tenha cometido algum ato ilícito capaz de ensejar o bloqueio de sua propriedade. Então vamos lá. Primeiro vai ter que se estabelecer o seguinte: bom, os ministros do Supremo Tribunal Federal ou o ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro praticou algum ato ilícito que no solo americano, com base no sistema jurídico norte-americano, configure um ilícito civil? Bom, a partir da afirmação sendo positiva, a partir do momento que você considera que sim, não, o ministro fulano de tal praticou realmente um ato ilícito aqui em solo americano ou que tem consequências no solo americano. A partir desse momento você pode cogitar sim, que pode existir uma investigação, um procedimento por parte do governo e isso resultar num bloqueio, num confisco, num cumprimento de uma ordem judicial que restrinja bens, restrinja a propriedade do indivíduo. Com toda certeza, das hipóteses que são suscitadas, né, que as pessoas, e eu digo assim, algumas pessoas até empregam um certo fanatismo, eu acho assim, às vezes até um pouco de vislumbre, uma alucinação em alguns casos. Vejam as pessoas assim, principalmente na internet aqui, falam de coisas assim que são muito desconexas da realidade, mas de todas as hipóteses que as pessoas falam, não, agora vai sair a prisão de fulano de tal, agora vai sair o bloqueio de visto, agora ele não vai mais entrar no solo norte-americano, essa é a mais provável, né? O cancelamento do visto de uma pessoa, porque está dentro da esfera administrativa de um país que é soberano, assim como o Brasil pode recusar o ingresso de qualquer pessoa aqui no Brasil, outro país também pode recusar, e o bloqueio de bens que estejam no território do país soberano, claro, assim como o Brasil pode bloquear. E, inclusive, uma das coisas que suscita bastante essa discussão, eu vou trazer para você aqui, é essa notícia aqui, ó. Musk ameaça bloquear ativos do governo brasileiro. Naquele contexto em que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, bloqueou os bens da Starlink, a empresa da Starlink, da SpaceX, por conta do X, questões que o X não apresentava o representante no Brasil para responder aos ofícios judiciais, foi bloqueado uma certa quantia de dinheiro e ainda foi aplicada uma multa para que houvesse o desbloqueio da plataforma. E aí surgiu essa discussão, não, quando tiver bens aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos da América, vai ser proposto então de alguma forma bloquear os bens para compensação ou algo desse tipo, né? É claro, aqui é um agente privado que tem bens e propriedades em vários países, não somente no Brasil, mas em vários outros países. E isso evoca então essa discussão a respeito, bom, agora poderia haver uma retaliação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, já que o ministro do Supremo Tribunal Federal, segundo algumas pessoas, teria praticado violações de direitos contra, por exemplo, a manifestação do pensamento no Brasil, coisas desse tipo, certo? De todas as hipóteses que são ventiladas, a mais provável e possível, eu acredito que seja mais fácil, sob a ótica internacional, é o cancelamento de um visto. Então, uma pessoa não é uma pessoa grata. Se usa até aquela expressão, né, persona não grata, essa pessoa não entra mais no território desse país aqui, porque é uma pessoa que nós consideramos que não respeita as normas de direito internacional e outras coisas assim. A segunda hipótese, um pouco menos provável, mas também bastante possível, bloqueio de bens ou propriedades que estejam no solo norte-americano, por exemplo. Eu acho que com isso a gente esclareceu, em parte, esse questionamento. Eu convido você a estar lendo aí
os links que eu vou deixar aqui na descrição. Se inscreva no canal, deixe seu like e a gente se vê em outro vídeo. Valeu, um forte abraço. De nuestro informe no se desprende que hayan rutas pagadas y no construidas, tampoco se desprende que haya defectos constructivos de importancia, tampoco se desprende que haya certificaciones o desvíos en las certificaciones, mucho menos el informe habla de sobreprecios. Entonces es donde yo me pregunto cuál fue la interpretación que hizo el administrador de vialidades entonces, el ingeniero en petróleo Iguacel, para formular una causa judicial a partir de nuestro informe de auditoría. Son siempre los mismos los que nos denuncian y son ustedes, los jueces, los que se convierten en el ariete indispensable de este flagelo que es identificar a la política y a los cambios en un país con la corrupción. No es más fácil decir no estoy de acuerdo con esa ideología porque no me gustan los pobres, porque no me gustan los negros, porque no son más sinceros. No, tienen siempre que ser condenados por corruptos los peronistas. ¿Por qué se armó todo esto? Venían a decir que nos robábamos todo, mientras tanto endeudaron al país en un PBI, en serio, ellos lo endeudaron, con comisiones del señor Toto Caputo, del señor Sturzenegger, todos ahora dando clases en el exterior. Eso vinieron a hacer, pero para hacer eso había que convencer que los que le dábamos subsidios a las tarifas, que los que creamos la UH, que los que sacamos al país del endeudamiento, éramos todos unos chorros. Porque entonces era mucho más fácil endeudar al país y hacer lo que hicieron. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Caio, a gente já tá ao vivo aqui? Estamos ao vivo já? O que tá pegando? Passa o link para mim da live, Caio, por favor. Vamos chegando aí, pessoal, que a gente tem notícia quente para vocês e não é notícia nada boa, tá? Já compartilhe esse link aqui com as pessoas. Tá bem o áudio, né? Só na Praça dos Três Poderes. A gente já tá apurando, já ligou para algumas pessoas, tá? Vamos aí. Compartilha aí, faz a galera chegar, porque o negócio foi feio e a gente tem algumas informações aqui, já dá para dar para vocês. O áudio tá certo aí, pessoal? O vídeo também? Então, vamos falar, vamos conversar sobre o assunto, tá? Aí, já 215 pessoas e tal. Vamos lá, pessoal. Já faz muito tempo que o STF tem sido protagonista de muitas coisas aqui no Brasil, de muitas coisas contraditórias, tem sido o poder que tá aparecendo bastante. Foi vítima muitas vezes de enfim, várias polêmicas. E agora à noite, no início da noite, estava vendo sessão e houve várias explosões na Praça dos Três Poderes, bem próximo do STF. Eu vou pedir para o Caio colocar o vídeo das explosões aí para a gente já conseguir assistir, porque talvez a gente esteja vivendo num momento muito histórico, apesar neste momento. Caio, coloca aí pra gente, por favor. É o seguinte, já tem um corpo, já sabemos que faleceu uma pessoa nessa questão. Essa pessoa, o corpo dela está na calçada da Praça dos Três Poderes. Há também uma testemunha. Essa testemunha, eu não vou falar o nome dela, tá? Porque, enfim, por questões de segurança da moça mesmo e tal. Essa moça estava num ponto de ônibus ali em frente ao STF e ela viu um homem com algumas sacolas passando na frente dela. O homem cumprimentou ela e segundos depois começou as explosões, tá? O Caio tem mais um vídeo aí, né, Caio? Pode colocar aí também.
Certo. Então, o que que aconteceu? Tava tendo sessão na Câmara, no Planalto, tinha gente do Planalto e no STF. Para quem não conhece, a Praça dos Três Poderes é onde fica os três prédios de poderes. Ali o Planalto, o STF e o Congresso Nacional. Me parece, nesse ponto, e pelo que a gente conseguiu apurar até agora, que são fogos de artifício, mas ainda não tem como saber disso daí. É pelos barulhos e pelo funcionamento. Porém, o esquadrão antibomba, que foi bastante reforçado naquele período lá, e que houve aquela tentativa de golpe lá e destruir o STF, naquele período onde houve várias ameaças, os caras reforçaram o sistema antibomba do Congresso Nacional e do STF para tentar evitar que esse tipo de coisa acontecesse, tá? A gente tinha hoje a sessão do STF, tá? E o que que aconteceu? Os ministros estavam dentro do STF. Eles foram retirados às pressas 20 segundos depois do que ocorreu. Então, os caras não deixaram, os caras lá, a Polícia Legislativa e a Polícia Judiciária, né, a polícia que cuida daquela região, daqueles poderes, acabaram tirando os caras da Praça dos Três Poderes e as demais autoridades foram retiradas também das Praça dos Três Poderes. Tá bom, galera? Agora, o que que acontece? Vamos aqui ler para a gente poder ver algumas notícias que estão saindo aqui de última hora para ver como é que tá a apuração de outros canais aqui para a gente prestar atenção. Ó, a Globo. 2 explosões em um intervalo de 20 segundos no começo da noite dessa quarta-feira, dia 13, ocorreram em frente ao Supremo Tribunal Federal, em Brasília. A área foi totalmente isolada, tá? Os bombeiros e militares especializados em explosivos estão no local. Segundo testemunhas, foram ouvidas 2 explosões muito fortes. Uma pessoa faleceu, o corpo está na calçada junto à Praça dos Três Poderes e ainda não há informações sobre o que provocou essas explosões. As pessoas que estavam no térreo do prédio do STF foram retiradas do local. Segurança da Câmara dos Deputados, de onde pode ser ouvida a explosão, disseram que um carro explodiu no estacionamento que fica entre o STF e o anexo 4 da Câmara dos Deputados. Abre aspas. Ao final da sessão do STF desta quarta-feira, dia 13, 2 fortes estrondos foram ouvidos e os ministros foram retirados do prédio de segurança. Os servidores colaboradores do edifício sede foram retirados por medida de cautela. Disse a assessoria de imprensa do STF. O Supremo também informou, galera, que ainda que a segurança do STF que o Supremo, né, informou que a segurança do STF está colaborando com as autoridades policiais do Distrito Federal, tá? Abre aspas. Nesse momento estamos tentando entender o que aconteceu, estamos enviando um efetivo muito grande do Batalhão Especial da PM do Distrito Federal para fechar parte da esplanada, diz a assessoria de imprensa também. Teve uma moça, como eu falei para vocês, que estava parada no ponto do ônibus e acabou vendo um cara com uma sacola. Em seguida, ela ouviu a primeira explosão. Não se sabe se o corpo da pessoa que está ali é o corpo dessa pessoa que estava carregando uma sacola, tá? A sacola ou com os explosivos e tal, se é essa pessoa, ela estava com... Se é ela que está se é ela que perdeu a vida. Eu quero que vocês fiquem ligados, porque eu vou precisar fazer um plantão essa noite por conta disso daí, e conforme for acontecendo, se for se desdobrando e a gente for apurando, eu já coloquei o pessoal daqui da equipe para buscar informações, já estou ligando para algumas pessoas, já estou pegando o WhatsApp e tentando aí com algumas fontes, porque está todo mundo em cima da hora e é muito cedo para fazer qualquer especulação. Estou vendo que o chat está falando aí, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tá... Calma, chat. Calma que tem muita coisa para rolar aí. A gente não sabe se é nada político, se tem alguma coisa a ver com o que está sendo pautado hoje, que é aquele negócio do 6-1 da jornada, se é alguma coisa política em relação a isso. Aí, já tem um superchat aqui, mas eu não vou colocar porque isso daí é muito político a parada. A gente precisa tomar cuidado com isso. Já tem gente falando de político, de partido, etc. Lógico que tem aquela coisa que aconteceu lá em 2023, no início de 2023, que aquilo foi muito perigoso mesmo, mas a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente está falando,
porque ainda está sendo apurado a situação e a última atualização que a gente tem é uma atualização da Globo há 22 minutos que fala sobre essa evacuação do STF, tá bom, galera? Mas a mídia parece que já pautou que isso tem a ver com o STF, tá bom? Que tem a ver com o STF. Eu acredito que o Xandão deve estar bem aí nesse ponto, porque os seguranças e os policiais lá que trabalham, eles já evacuaram todo mundo e todos os ministros já estão bem, tá bom? E eu tô vendo. Tá sem áudio? Eu tô sem áudio? Tá sem áudio, pessoal? Não. Não, pera aí, já tem gente falando que tá sem áudio. Tá normal, tá normal. Tá com áudio sim, beleza, galera. Então não fica me assustando aí, galera do chat também não, tá? Tem áudio. Então, pessoal, a gente vai fazer essa apuração, qualquer coisa aí a gente entra ao vivo para dar novas explicações sobre esse assunto. E eu tô achando que a galera já tá levando pro lado político aí, mas a gente sabe que tem a ver com necessariamente com o STF, tá? O Gonê colocou aí que ele ia mexer com as questões aí daquele lance que aconteceu, né? Tentativa de golpe. Mas assim, galera, isso, se fosse isso, os caras tinham explodido o Ministério Público Federal e não necessariamente ali o STF, a Praça dos Três Poderes, tá? Estamos tentando buscar mais informações aqui. Eu estou aguardando uma ligação para ver o que aconteceu. Então, vocês esperem uns segundinhos aqui no chat, porque eu vou tentar fazer uma ligação aqui. Vamos ver se a gente consegue falar com essa fonte ao vivo. Não tá entendendo. Ó, minha fonte tá falando que foi um veículo que explodiu com fogos de artifício e é do município do Rio do Sul de Santa Catarina, tá? Então me parece que é um veículo que explodiu, tá? O lance da sacola lá tá sendo apurado ainda. O que a gente tem é que um veículo carregado de fogos de artifício explodiu no estacionamento do anexo 4 da Câmara dos Deputados na noite desta quarta-feira e é do município Rio do Sul de Santa Catarina, tá? Eu tô aguardando mais informações aqui, ó, a informação quente do grupo que a gente tem. Então, a gente não sabe se foi para a Câmara dos Deputados ou se foi realmente para o STF ou se foi coordenado duas ações, seja ela uma no STF e uma na Câmara dos Deputados. Então a gente precisa esperar para ver isso daí ainda, tá? Então, tem uma mulher que fez um relato pro G1, eu não vou colocar o nome daquela, mas ela fez um relato dizendo que tinha uma sacola nas mãos e o cara cumprimentou ela com uma sacola nas mãos, mas ainda a gente não tem como saber o que está acontecendo direito. A gente viu nas nossas fontes aqui, parece que foi um carro que explodiu no anexo 4 da Câmara dos Deputados, mas tem ainda essa suspeita de que foi explodido também uma sacola na frente do STF, tá? Mas a gente já tem uma pessoa sem vida nessa treta aí que aconteceu. A Erika Hilton estava fazendo
uma entrevista, estava dando uma entrevista lá dentro também, mas o carro é realmente de Santa Catarina, tá? Cara, não tem descanso, assim, do empresário, agora o negócio do STF, eu vou fazer aqui um plantão agora, talvez amanhã a gente já consiga lançar alguma coisa para vocês, um modelinho aí já pronto, para vocês entenderem aí. Por enquanto, eu tô aqui no plantão, a gente já falou com uma fonte nossa que diz desse carro aí no anexo 4, tá? Então, essas duas coisas aí. Uma de que o carro teria explodido, né, nos três poderes, e a outra que pode ter uma outra bomba que foi explodida também por um cara carregando uma sacola que cumprimentou uma pessoa que estava num ponto na frente do Supremo Tribunal Federal, tá? Qualquer coisa que for falada além disso, a gente ainda vai fazer essa apuração e vai trazer ela para vocês aqui, beleza? Eu vou partir daqui a pouco e eu queria pedir para o chat aqui não esquecer de se inscrever no nosso canal novo, por favor, porque lá é o canal que a gente vai expandir para contar mais justiça, tá? Para contar mais notícias para vocês. A gente vai contar essas notícias a partir do nosso canal, beleza? Do nosso novo canal que chama Indo Pras Ideias, tá bom? Então, se vocês puderem, se inscrevam nesse canal aí, porque é o canal que a gente vai trabalhar especificamente com notícias. Tudo bem para vocês? Ademais, a gente vai entrando aqui e vai trazendo essas informações para vocês. E não só isso. Amanhã, vamos ver se a gente consegue fazer um vídeo para vocês explicando toda essa situação já detalhada, já tudo que está acontecendo, já com as vítimas que fizeram, já com as investigações que estão acontecendo já nesse momento, mas tá todo mundo muito assustado, porque evidentemente a gente me parece que é um atentado contra as forças federais, né, ali no coração do sistema dentro de Brasília, o que comprova também que a segurança ali, ela não está mais a mesma do que foi, pelo menos no final do ano passado, né, que, enfim, no final de 2020, no começo de 2023, que após aquela situação, os caras reforçaram muito a segurança da região ali. Lembrando que Brasília tem a PM do Distrito Federal, tem o Quartel-General do Exército, tem a Polícia Civil, tem a Polícia Federal e todas as setores assim de chefia dessas polícias, tem a Polícia Legislativa, a polícia que trabalha dentro do Judiciário, tá? Tem a polícia que trabalha para o Planalto também, então assim, tá bem servido de policiais e é muito estranho que esse fato tenha acontecido com tanta polícia ali por perto. Eu não sei se afrouxaram a segurança, mas de qualquer forma, pessoal, isso aconteceu e a gente vai apurando, né, aí conforme o tempo for passando. Eu vou ver se alguém mandou aqui um superchat perguntando alguma coisa pra gente. Alguém mandou um superchat aqui, mas não mandou nenhuma mensagem. Tá, tudo bem. Beleza, pessoal. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, faz essa inscrição no nosso canal novo. E amanhã, deixa eu falar para vocês de duas lives que vão acontecer amanhã. Depois, qualquer coisa, quem assistir aí, o link tá aí. Amanhã vai acontecer uma live com um advogado de um caso muito sério aí que a gente teve, do patrão que fez um negócio no caldo de cana do cara lá. Deu uma galada no caldo de cana do cara, e o cara foi lá e tirou a vida dele. E amanhã a gente vai falar com o procurador de justiça, que é o Roberto Liviano, que trabalha sobre a questão da corrupção, e ele deve ter as fontes dele do que está acontecendo ali também no STF. Então a gente gostaria que vocês ficassem aqui com a gente amanhã, que é o momento que a gente vai falar com esses caras aqui. Ó, até agora, nenhuma atualização até esse momento. É isso, foi perto do Congresso. Eu já dei essa parada aí. Beleza, pessoal? Bom, eu vou desligar aqui e qualquer coisa, como eu disse, a gente faz um vídeo amanhã ou a gente faz um catadão aqui ou abre de novo a live aqui para ir atualizando vocês, beleza?
prestem atenção na nossa comunidade, porque se a gente for abrir a live de novo para dar mais informações sobre o que está acontecendo, aí a gente avisa vocês lá pela comunidade, coloca o link lá, vocês fazem o acesso aqui e conseguem entender mais ou menos o que está acontecendo neste momento aqui, atualizando segundo a segundo para vocês aí. Tudo bem? Bom, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Caio, bora? Vamos lá. Quinto, condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. É o PT sendo o PT. Nada me surpreende mais, pois eu presenciei ao vivo na Câmara dos Deputados 6 deputados do PT votando contra, exatamente isso, contra a anistia para o Estado do Rio Grande do Sul de pagamento de impostos, juros. Ou seja, você acha que eles estão preocupados com o povo do Rio Grande do Sul? E agora vem essa notícia aí, eles são presos por desvio de doações para o Rio Grande do Sul. Tem que ser muito canalha para fazer um negócio desse num estado que já está sofrendo demais. E ainda tem gente que me pergunta por que eu não apoio o PT. Tá a resposta aí. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro!